Pode ser Eu sou. o... Lá. Ah, apareceu. Pronto. Começou. Que isso? Tô gravando? Entrou Evelyn. De onde, Evelyn? Entrando. Evelyn, Evelyn, acho que tá falando com você. de onde você é? Agudo. Hã? Daniele Borges. Isso daqui está parecendo... Bom, vamos lá. Vamos fazer a abertura. Meu nome é Nilza, eu sou a gestora da AEPS e gostaria de agradecer os nossos parceiros e patrocinadores que tornaram a AEPS viável economicamente para que a gente pudesse trabalhar a representatividade, né? Buscar com mais profissionalismo aí a representação dos nossos associados do Polo Industrial de Sertãozinho. Então, nós agradecemos a Betel, Recrutamento e Seleção, e também hoje a Betel faz a limpeza da sede da EPS, então está entrando também com portaria, limpeza, recrutamento e seleção. Agradecemos a Gran Pharma, a Ótica Estância, a Oriente, muito obrigada ao Rodolfo, uma nova fase aí da Betel, da AEPS, se Deus quiser, né? Muito profissionalismo na comunicação, chegou na hora aí da pandemia, está facilitando aí os nossos recursos. A nossa grande amiga DM System, que desde o início está com a gente também, lá de Pomerode, Santa Catarina, nos ajudando no site, essas coisas. A Seja, a Cisvânia, que também logo nós vamos ter surpresas aí com serviços na EPS, na parte de PCMSO, algumas coisas bem bacanas aí, junto com a IACSP também, laboratórios, que está fazendo bastante coisa bacana, a Clínica Rei, nosso querido Dr. Edson Carlos, tá? Um grande abraço, né? A VIP Telecom, muito obrigado. Mauro, da SIM, que está conosco aí, muito obrigado. Um dos pioneiros, parceiros aí da EPS, muito obrigada. RG Life, o nosso coordenador do Grupo Saúde, o Edson Gato, né? Muito obrigada, Edson, está chegando de viagem, já entrou na reunião. FG Cred, muito obrigada a FG Cred, ao Gerson, a Fiorini, Grupo Rede, a Kátia, a Adriane, o João, muito obrigada. A Mabel, também a nossa grande Isabel de pagamento, a doutora Carla Balesteiro, que é o nosso jurídico, e tanto tem contribuído para nós aí, para o grupo de RH. A Bainsect, a Rosi, cadê a Rosi que não entrou ainda? A Rosi, controle de pragas, sogras, cunhados, tudo que vocês precisarem, a Rosi pode dar assessoria para vocês. Tá? Esqueci de algum parceiro? Acredito que não. Então, muito obrigada a todos que entraram na nossa live e passo a palavra para o nosso coordenador, nosso chefe, Ayrton, da Percoda. Bom dia a todos. Eu não sou da Percoda, eu estou na Percoda, estou na vida. Bom dia a todos. Bom dia, Nilson, a todos aí que estão nos assistindo. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos meus convidados aí, que eu convidei mais ou menos umas 500 pessoas para participarem aqui da live. Brincadeira, mas agradeço os convidados aí, que eu não consigo agora ver quem os meus convidados que entraram, mas agradeço a presença deles, agradeço a presença de todos, né, que o tema é muito importante. Ele é tão importante que eu estou fazendo a live aqui da minha casa, né? E da importância de quem trabalha em casa de ter um espaço, mesmo que seja aquele espacinho pequenininho, mas para falar, ó, esse é o meu espaço para que eu trabalhe. Separar o espaço de cozinha, de cama, enfim, e de preferência estar vestido como se estivesse indo para trabalhar. Claro que não precisa colocar gravata, paletó, muito embora alguns escritórios aí, né, doutora Carla, exigem que os advogados estejam devidamente trajados, inclusive com terno e gravata. Não? Exatamente. Mas é muito importante esse bate-papo, vamos chamar assim, né? E muito importante também o tema, além do trabalho, né? Nós temos aí as nuances jurídicas, as nuances do dia a dia, mas nós temos muito também a questão da saúde mental, né?
porque esse pessoal em casa é uma coisa diferente. Muitas vezes está com o filho do lado ali, tem que dar atenção para o filho, tem que trabalhar. Então, realmente é um tema muito importante. Realmente, mais uma vez, agradeço aí a presença de todos. Passo aí a palavra para a nossa coordenadora, a Patrícia, né, que está aí. Hoje ela me deu uma bronca, porque eu demorei um pouco, porque eu estava fazendo uma chapinha no cabelo para apresentar, né, tudo, com uma certa dificuldade. Vamos lá, Patrícia. Olá, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo? Me ouvem? Bom, como o Ayrton disse, né, o tema é muito importante. Ontem eu tive uma reunião aqui com a empresa que fornece refeição para nós, e a sede deles fica na Berrini, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de estar ali. E eles me disseram que a Berrini está parada. Gente, você vai alterar o CPF de todos? Depois você me dá a folhinha? Acho que precisa fechar o microfone. Já fechei. Já? A Berrini era um local de muito movimento, né? Eu estive ali uma vez, fui conhecer o centro comercial deles. E eles disseram que agora está parada, né? Do prédio lá que essa empresa ocupa, apenas 3 andares estão funcionando. E grande parte desse pessoal está em home office, né? Eu tenho pessoas aqui da área comercial que estão em home office. Então, eu acredito realmente que seja um tema muito importante. Não apenas essa questão, mas a questão da comunicação, né? Como que funciona isso quando o colaborador está em casa, está na empresa. E a questão da saúde mental mesmo, né? Como que fica aí em meio a tudo isso, beleza? Então, podemos começar? Jorge? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Só para conceituar, né? Para a gente ter um conceito do que é o home office. O que você pode dizer para nós, Jorge? O que é trabalhar em regime home office? Bom, teoricamente, vamos colocar assim, né? Você falar trabalhar home office é trabalhar em casa, né? Na realidade, o que a gente diz hoje é que você fazer um trabalho em home office, tá, é você fazer um trabalho remoto. Fazer um trabalho remoto significa você pode estar na tua casa, você pode estar num parque, você pode estar num café, você pode estar em qualquer lugar, na realidade, fora da empresa, né? Sem dúvida alguma, né? Tá? Hoje a gente, por causa até da pandemia, a gente é obrigado até a usar muito desse expediente. Anteriormente à pandemia, a gente já tinha, né, em muitas empresas, aí, principalmente as empresas de tecnologia, praticando o trabalho em home office. Tá? Porém, com a pandemia, logicamente, isso se catalisou. Tá? Então, quer dizer, a importância hoje é que a gente está percebendo que, olha, legal, dá para a gente trabalhar home office, dá até para fazer uma conferência como essa, né, tá, em home office, tá certo? Então, algumas pessoas aí estão nos seus escritórios, mas claramente a grande maioria está fora, está em sua casa ou qualquer outro tipo de ambiente. Então, essa é a ideia do home office, a gente fazer um trabalho remoto mesmo. Certo. E a gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Eu fiquei em home office por 2 semanas, acho que foi o meu limite. Eu particularmente não gostei muito da experiência, né? Não sei se é porque eu tenho 2 crianças pequenas, mas enfim. Como lidar, né, com essas dificuldades de executar o trabalho home office? Como compatibilizar as atividades profissionais com a rotina da casa, né? Assim, eu não posso generalizar a rotina da mulher, porque hoje a gente sabe que tem muitos homens que colocam a mão na massa, que cozinham, que lavam, que passam, né? Então, acredito que a rotina doméstica, ela não se restringe apenas à mulher, mas ao homem também. Então, como compatibilizar tudo isso? Na realidade, né, a gente tem que primeiro enxergar, né, que a gente falar de home office, eu não estou de férias, né? Tá certo? O que significa isso, né? A gente até falou meio que no início da brincadeira, o Ayrton até comentando aí, né, que estava de bermuda, qualquer coisa assim, né? Mas na realidade, puxa vida, a gente tem que estar levando meio a sério, né, todo esse processo, porque é o nosso trabalho, né? É uma dificuldade, sem dúvida alguma, né? Porque olha, pessoal, a gente levanta e vai para a sala, por exemplo, ou para qualquer outro tipo de ambiente onde você se preparou para fazer o seu trabalho. Cara, tira o pijama, bota uma roupa, né?
tá certo? Isso aí é um ponto básico aí, por quê? Porque senão você vai ficar tentado a voltar para a cama, tudo bem? Outro ponto que é importante, a gente sabe que em trabalho home office você tem um monte de coisa que te distrai em relação àquilo que você está fazendo, né? E aí sejam, por exemplo, filho, marido ou qualquer outro tipo de distração que você tenha dentro da sua própria casa, né? E isso acaba sendo um grande complicador, né, para aquilo que você tem que fazer, porque não dá concentração. Então, o fundamento, na realidade, quando a gente fala de trabalho em home office, é a gente estar sempre focado em estabelecer uma rotina de trabalho para nós mesmos, né? O que significa, pessoal, nós temos que ter muita disciplina. Esse ponto é fundamental, né? É a nossa disciplina. A nossa disciplina significa que os outros também vão ter que ter certos limites. Assim como a gente procura, em todos os aspectos, mesmo dentro da empresa, dar limites, né? Em casa tem que ser feito, senão você não consegue fazer o seu trabalho adequadamente, né? Essas distrações nos desfocam e aquilo que deveria ser uma realização acaba não acontecendo. Você não entrega o serviço como você deveria estar entregando por causa dessas distrações. Então, é fundamental, na realidade, que a gente tenha esse tipo de visualização, porque senão você não vai ser produtivo. E para ser produtivo, claramente, né, a gente precisa planejar bem tudo aquilo que nós fazemos em regime home office. Essa é a ideia, né? Tá, então, quer dizer, eu estou falando de planejamento, eu estou falando de disciplina e eu estou falando de limite. Esses pontos são fundamentais para que o trabalho home office seja feito. E nesse sentido, óbvio, eu falo de limite, eu estou falando que, olha, né, você comentou de filhos, etc. Quer dizer, a gente tem que estar dando, né, o limite para que o filho entenda, né, que, olha, esse é o momento do trabalho, então não pode estar interferindo. Logicamente, a gente sabe que em certas condições, filhos pequenos acabam não tendo, né, essa noção, né, porque a gente falar com adulto é uma situação, com adolescente é outra, mas principalmente com criança pequena, eles não têm essa noção. Tá certo? O que significa que cabe muitas vezes a gente até fazer, eu vou chamar entre aspas, de barreira física, né? Tá? Ou seja, se tranque num ambiente fechado. Isso ajuda um pouco nesse aspecto aí. Tudo bem? Ou seja, dá para ser produtivo. Muito. Na verdade, a gente até vai fazer um comentário, mas você consegue ser muito mais produtivo nesse sentido aí. Tá? Você entrega resultado mesmo, pode ter certeza. Ok. Para descontrair um pouco, o Edson Gato colocou aqui no nosso chat que ele já viu gente de cueca no banheiro e o marido no quarto e a esposa se trocando atrás em roupas íntimas e foi recente. Gente, está em home office, cuidado! Cuidado, né? Não, o lance, Patrícia, é o seguinte, tenha domínio da tecnologia um pouco, né, para evitar esse tipo de constrangimento, porque o que a gente vê até publicamente que já ocorreu aí em várias situações, quer dizer, o cara está numa live, no home office, e atrás acontecendo coisas escabrosas até, né? Sim, eu vi a matéria. Na audiência reunião, também. Meu Deus. Mas essa é a condição mesmo, né? E é fundamental, na realidade, que a gente entenda, olha, pessoal, priorize, faça uma lista de tudo aquilo que você tem que estar fazendo, né? Tá dentro desse seu planejamento, porque isso ajuda muito, né? Tá, te dá um norte do que você tem que fazer. Volto a dizer, home office você tem muita distração, né? Muita coisa te desfoca, então você tem que ter realmente um norte muito claro, né? Para poder fazer o seu trabalho. E Rodolfo, nos ouve? Sim, estou ouvindo. Olá! Rodolfo, você aí que é um expert em comunicação, né, tecnológico, aí, né, todo voltado para tecnologia. Como que deve ser a comunicação com a empresa, né, gestores e companheiros de trabalho? Você recomenda ferramentas? Existem ferramentas apropriadas para isso? Ah, sim. Na verdade, sempre existiram ferramentas onde ajudam exatamente essa parte da comunicação entre empresa e colaborador, né? O que acontece?
quando a gente trabalha bastante com fatores externos, né, com trabalhos realizados externos, a gente precisa de tecnologias para que a equipe possa executar as atividades, né, e também o pessoal da gestão consiga acompanhar o que está sendo realizado. Tá? Para isso, vou falar de algumas empresas, alguns fornecedores de sistemas que eu acho que todo mundo conhece, que é a Microsoft e a Google. Né? Só elas já fornecem sistemas de comunicação. Mas, por exemplo, sistemas de e-mail, né? Que toda empresa que está aqui, eu tenho certeza que utiliza. Né? Mas o como utilizar esse sistema de e-mail, né? O como fazer com que esse e-mail ele chegue de uma forma adequada para os funcionários, para os clientes e tudo mais, né? Porque o que acontece? A maior dificuldade na comunicação entre empresa e colaborador é na parte de como a mensagem vem. Né? Normalmente, a dificuldade que tem bastante na parte da indústria, por exemplo, ou prestação de serviço, é a parte de, como fala, comunicação boca a boca, simplesmente. Né? A empresa, ela não, a maioria das empresas, ela não se preocupa em fornecer as informações o tempo todo para os funcionários, né? Então, essa parte de comunicação, manter os funcionários atualizados sobre tudo que está acontecendo dentro da empresa, nessa parte da comunicação é bastante importante, tá? E em questão de ferramentas de trabalho, tem várias ferramentas que, como por exemplo o Trello, né? Não sei se alguém aqui conhece. O Trello ele utiliza um formato de Kanban, né? A gente consegue criar atividades a serem executadas por cada operador, por exemplo, né? E ele cria um checklist, ele coloca lá o que está sendo executado, né? O que está em andamento, o que já foi concluído, o que está aguardando uma aprovação de um gestor, por exemplo. Então, essa parte de comunicação empresa e funcionário na parte da execução das atividades tem ferramentas que podem ajudar bastante nos processos de execução e acompanhamento. Tá? Então, tem muita coisa que dá para ser utilizada, aí tem bastante ferramenta aí no mercado. Certo. Bom, vamos utilizar, então. O doutor Edson nos ouve? Ele estava... Sim, bom... Olá! Olá! Olá, doutor, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse nosso bate-papo pela manhã. Mais uma vez eu quero agradecer o convite e a participação vinculada à EPS, essa associação que hoje vem representando muito bem a nossa indústria e comércio na cidade de Mauá. E nessa manhã aqui ter pessoas aqui espetaculares, o Jorge, a doutora Carla, Rodolfo e demais que estarão participando desse nosso bate-papo. Eu, Edson Carlos, me pré-apresentando agora, psicólogo, para quem não me conhece, falar sobre saúde mental neste momento de pandemia, neste momento de adequação em relação ao nosso trabalho, home office, em casa, ou no trabalho, que nem o Jorge falou, né? O home pode estar em qualquer lugar. Mas será que se tivesse um home de frente para a praia, será que seria adequado? Será que o nosso home, esse fundo aqui, em vez de ser aqui na minha sala, se fosse um outro lugar? Então, eu gostaria de também pautar que figura e fundo é importante. A figura é o Edson Carlos aqui, o psicólogo. O fundo é esse cenário. Então, assim, o cenário anteposto à imagem da pessoa principal, ela é importante, que dá significado. Sabe aquelas fotos que às vezes a pessoa tira e o fundo, a parede está sem rebocar? Então, assim, tem um conceito também aí de representação inconsciente, dá significado para aquilo. Então, nessa manhã, Patrícia, ter esse bate-papo aqui, atrelando a questão também da psicologia forense, vinculada à doutora Carla, a questão da questão jurídica, também vai ser uma manhã muito favorável, adequada para a gente ter um bate-papo. Todos vocês.
Ok, então vamos lá. Eu ouvi dia desses referente à solidão, né, para aqueles que estão em home office. A gente vem para a empresa, mesmo assim, no meio dessa pandemia, a gente não pode dar beijo, dar abraço, né? Mas a gente está ali junto, né? 1,5 metro, 2 metros de distância, mas enfim. Então a gente vai para o refeitório, a gente vê as pessoas, a gente vê os funcionários, a gente tem uma equipe, né? Estamos todos aqui juntos. Quando a gente está em casa, né? Meio que dá aquela solidão. Estou longe dos meus colegas de trabalho. Muitas vezes a empresa faz mudanças, né? Principalmente agora, em meio a tudo isso, a gente está tendo aí mudanças constantes, né? Quase que diárias. E a pessoa fica fora, né? Então, às vezes ela vem para a empresa uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, às vezes vem uma vez por mês, né? A gente tem aqui em home office algumas pessoas que estão vindo apenas uma vez por mês. E quando chega, né, tem aquele choque. Nossa, mas mudou isso, mudou o layout, mudou aquilo, as regras, tal. E a pessoa se sente um pouco deslocada, né, sozinha. E a questão de estar sozinha em casa, né, longe dos colegas aí de trabalho. Então, como lidar com isso, né? Como lidar com esse sentimento, na sua visão de psicólogo? Sim, Patrícia. Hoje nós estamos reaprendendo a nós ficarmos com nós mesmos, né? Nós vivemos em grupos. Tem até um livro, né, do Homem dos Ratos. Tem uma historinha interessante linkando o que você está falando. Descobriram, né, foi uma verdade, né? Descobriram que um homem colocou uma criança em um cômodo, fechou, né? E essa criança foi criada dentro de um cômodo sozinha. E ele tinha identificação somente com os ratos. E aí descobriram, quebraram a parede e encontraram lá um adolescente com um comportamento, né, anti-humano. Então ele espelhava os ratos. Então quando nós espelhamos o comportamento do outro, e quando nós estamos agora home, né, não tem um amigo, não tem um colega, não tem um bate-papo, não tem essa integração, como é que eu fico comigo mesmo? Por isso que o ambiente onde você está, como o Jorge falou, é importantíssimo. Os procedimentos, os protocolos. Mas na questão de saúde mental, na questão psíquica, será que nós podemos também lidar com a nossa solidão? Será que nós temos que estar sempre altivez? Será que o processo transitório das nossas emoções não tem que ser respeitado também? Você pergunta para uma pessoa, você está bem? A pessoa fala, não, estou super ótimo, está sempre ótimo. Então nós também temos esse momento de solidão, mas para a questão psíquica, como é que você está ficando com você? Como é que você olha para você? Nesse momento de pandemia que nós estamos em casa, a gente não tem os nossos amigos, as palestras da EPS, né? Eu fico angustiado em não estar na palestra da EPS, em ter vocês, porque nós precisamos de pessoas. Então, como até para a psicologia hoje, estamos reaprendendo. A minha linha é a linha psicanalítica. Como é que o divã existe de forma virtual? Então, o ser humano ele está sempre aprendendo. E vamos reaprender. Vamos nos motivar a ficarmos conosco. Temos a saudade e a solidão. Agora tem um ponto aqui sobre solidão. A solidão é um conceito dependendo da questão sociocultural também. E nem sempre quando você está com pessoas, você está feliz. Quantas vezes a gente está no meio de tantas pessoas, a gente está só? Então a solidão tem muito mais conceito intrínseco entre eu e o Edson Carlos do que eu e o grupo. Então, assim, há essa reflexão para que a gente pense agora o que realmente representa para você ficar com você realinhar a sua história. A gente chama de persona. Quais são os nossos papéis? Aqui eu estou num papel agora, né, de participante de uma live. Com quem eu fico nesse momento de solidão? Então, assim, Patrícia, é uma pergunta aberta e a minha colocação aqui é uma grande reflexão para que a gente pense, né? O que estamos fazendo? Como estamos reaprendendo a restabelecer um vínculo de forma coletiva, mas você ficando mais com você do que com o outro. Então, há essa grande colocação, Patrícia. Perfeito, perfeito. Patrícia, com relação a essa parte de doença, eu gostaria de complementar aqui um pouquinho o que o Dr. Edson falou, porque na Justiça do Trabalho, muito se tem feito estudos, né, do impacto atual e futuro com relação a essa parte da saúde mental.
E o que eles muito se preocupam é com relação a acidente de trabalho e problemas psicológicos através de diversos afastamentos, né? E algumas matérias estão sendo base para os juízes se nortearem para poder entender de onde sai, né? Quais são as causas que as empresas podem tomar um pouco mais de cuidado com seus colaboradores. E na UOL Notícias, segundo esses trabalhos que eu li aqui todos, até troquei com alguns juízes, algumas informações nos grupos que eu faço parte, os psiquiatras eles já alertam um tsunami de crise psicológica, né? Que isso chegará, ele está a caminho, né? Como se fosse um alerta já emitido, que em breve ele vai acontecer. E a parte do confinamento e isolamento, ela traz 4 grandes estressores, né? Segundo a revista Lancer, ela trouxe quais são esses estressores, e eu gostaria de abordar com vocês, para que vocês, gestores de RH, tivessem esse olhar para o colaborador, porque como o Dr. Edson disse, a solidão está dentro, né, da própria pessoa, muitas vezes. Então, o que causa nesta pessoa, o que pode ser uma possível causa para vocês trabalharem? Então, os problemas de desemprego que acontecem na família foi a primeira grande causa, né? Então, mostra-se que muitos dos trabalhadores já têm uma renda muito apertada. E com o desemprego de um deles, a incerteza do mercado é uma das possibilidades de maior medo, né, que causa essa solidão sem ter a troca, né, dos trabalhadores. O segundo é a insegurança no recebimento da redução e suspensão. E nisso, eu acredito que vocês, como gestores, podem trazer um pouquinho mais de calma para o pessoal, né? Dando um feedback, mostrando a tela de consulta, né? Por quê? Porque eles têm receio de receber do governo, não receber, de atrasar, né? E não ter as contas pagas. O medo de ser infectado. Também vocês, gestores de RH, através das políticas de proteção que vocês vão aplicar, até pela portarias, né, de proteção ao próprio ambiente de trabalho, estão ensinando os trabalhadores em como não se infectar, dando um pouco mais de segurança. E o quarto item que mostrou aqui nessa pesquisa, que também é um fator estressante, são as informações fake news, né? Mostra-se que essa infodemia que está sendo criada, né, de trazer muitas informações, mas ao mesmo tempo até que ponto aquelas informações são reais para a vida daquele trabalhador, né? E realmente como ela é real, de fato, se ela existe, né? Então também o RH pode trazer um pouco mais de calma, dando os índices, né, indicativos do que realmente está acontecendo em números de contaminados, nas palestras da CIPA, né, trazer um pouquinho mais desses temas, tá? Me preocupa, doutor Edson, e depois eu queria que o doutor falasse, que é uma questão jurídica que os juízes estão colocando, é que as pessoas estão tentando sair dessa realidade do medo e entram no looping de trabalho, né? Então, para esquecer um pouco a questão psicológica, estão trabalhando mais. Então, o tempo do trajeto não se utiliza mais, mas aí tem o tempo, então, que ela se dedica mais ainda ao trabalho. Então, se o doutor puder fazer alguma consideração nesse sentido, né? Como que o RH pode trabalhar para essa pessoa se acalmar, quais são as dicas psicológicas, né? Um trabalho, que se é possível implantar nas empresas um trabalho nesse home office para esses trabalhadores, para eles saírem disso, né? Não entrar nesse looping de trabalho pelo estresse. Muito bem, doutora Carla. O que a senhora pontuou é sobre essa matéria, o desemprego, redução, né, a questão dos infectados e a questão do fake, né? Então, assim, alimenta muita fantasia, e na fantasia alimenta muito a ansiedade, e a ansiedade alimenta muito a insegurança. E a insegurança desencadeia comportamentos e próprios diagnósticos de traçados depressivos, de quadro de ansiedade generalizada, que é o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, há um conceito de forma coletiva para que a gente traga procedimentos e protocolos. O que o Jorge colocou foi muito bem estabelecido. É sobre a questão da rotina e dos papéis e da disciplina. Primeiro, né, para que todos estão nos assistindo, o que a doutora Carla pontuou, todos os nossos queridos gestores de RH, levar informações de forma assertiva para os nossos colaboradores, para que eles tenham conhecimento da verdade, não alimentado pela fantasia do coletivo, porque o coletivo ele alimenta a fantasia e
dessa fantasia faz com que eu trabalhe a alusão. A alusão, ela é uma ilusão. Para mim é uma realidade, mas ela não existe. Então isso está acontecendo, infelizmente, essa questão do que a doutora Carla falou sobre esse tsunami de adoecimento mental, nós precisamos agora nos proteger, trazendo consciência e percepção da realidade, sobre papéis, rotinas e disciplina. Então, quer dizer que o meu horário é das 8 às 17. E aí eu fico no reforço negativo de que eu preciso, não vou parar às 17 horas, vou parar às 19, porque eu preciso, de forma inconsciente, estar sempre compensando para mostrar para os meus gestores que eu estou aqui na atividade. Então, nós temos sim que ter procedimentos e protocolos. Eu sempre falo, primeiro humanizamos, depois institucionalizamos. Eu preciso me humanizar e eu preciso seguir as rotinas, as disciplinas e os protocolos. Eu preciso parar para almoçar. Existem até questões, a pessoa fala, deixa eu parar ali para tomar um café, deixa eu parar ali para fumar. Não estou falando que é certo ou que é errado, mas é um conceito de deixa eu desassociar um momento para que quando eu voltar à minha rotina de trabalho, eu volte de forma cognitivamente mais interligada. Então, o descanso intercalado entre o período do trabalho ele é importantíssimo. Tem alguns estudos que falam sobre isso. Quando o profissional, nós descansamos de um período, você volta muito mais restabelecido cognitivamente. Então, doutora Carla, papéis, rotinas e disciplina é importante, mas a humanização sobre nós mesmos, senão a gente vai virar uma máquina, na frente de uma máquina se tornando uma máquina. Que tipo de humanização é essa? É uma forma desumana, tentando desesperadamente compensar o que estamos passando. E detalhe, todos nós. É uma geração que fica marcada para a história da humanidade esse processo de restabelecer uma nova história. Então vamos restabelecer uma nova história humanizando, seguindo também os nossos procedimentos e protocolos nas nossas instituições, para que a gente consiga superar, consiga restabelecer o novo normal. O Edson, se me permite também, Patrícia, complementando um pouquinho referente ao comentário tanto do Edson sobre essa parte de humanizar, né, e também essa referente ao fake news, né, que a doutora Carla apontou. A gente fala bastante nessa parte da comunicação, onde qual que é o posicionamento em cima de uma notícia que é levado pela empresa, né? Então, colocar isso a público, para os funcionários, né? Deixar claro qual que é o posicionamento da empresa é bastante importante nesse sentido, tá? Por quê? Porque o funcionário, o colaborador, ele confia 100% na empresa. Ele quer confiar 100% na empresa. Então, aquilo que a empresa fala, ele vai falar assim, não, se a empresa está falando, é nessa informação que eu vou acreditar, né? Então, aquele telefone sem fio, né, que acontece bastante na linha de produção, por exemplo, né? Rádio peão, ela dissemina a informação com uma velocidade imensa. Só que tem como fala, interferências, né, no meio do caminho que podem alterar as informações. Então, o que acontece? Se a empresa ela transmite uma informação, um posicionamento referente a um determinado assunto, isso vai para todos, é geral, todo mundo recebe, todo mundo reconhece e pronto, acabou. Né? Então, todo mundo sabe exatamente qual que é o posicionamento da empresa. Tá? Então, essa parte da comunicação, o como transportar essas informações para os colaboradores é bastante importante. Entra nesse ponto de humanização aí que o Dr. Edson pontuou, para a gente ter uma tranquilidade entre todos, né? Entre todos os seres humanos aí que envolvem a empresa, a entidade em geral. Até fazendo um comentário aí, só desculpa, Patrícia, mas imagina. Eu acho que existe também dentro desse aspecto, né, tá, que interfere na pessoa que está em trabalho home office. Na verdade, o gestor dela também é fundamental. Né? Quer dizer, essa relação que a gente tem que ter entre, né,
vamos dizer assim, chefe funcionário, você trabalhando em home office tem uma situação que é muito difícil, né? Tá? Quer dizer, que é como que eu controlo, né? Em contrapartida, como a própria doutora Carla comentou, quer dizer, o próprio funcionário pô, como é que eu vou dar resultado para isso aí, né? Trabalha muito mais, sabe? Como que funciona aí, né? Então, quer dizer, esse acordo entre o gestor e o colaborador direto é uma situação que tem que ser muito bem trabalhada. Quer dizer, o lado da gestão comportamental se torna fundamental aí, né? Tá? Até por causa dessa distância que existe mesmo, né? Quer dizer, e a forma como essa relação tem que ocorrer, ela tem que estar muito mais transparente aí, né? Evita, né? Vamos dizer assim, ou pelo menos minimiza, né, todo esse estresse que já existe por causa desse tipo de trabalho. Okay, pessoal, eu fiquei fora do ar em uns segundos. E meio a tudo isso, né, que foi falado até agora, Jorge, quais benefícios você acredita que a gente pode obter com o trabalho home office? Olha, você falar em trabalho home office, acho que existem dois benefícios aí, né? Um que é para a própria pessoa que está em trabalho home office, né? E o outro é para a empresa mesmo, as pessoas em trabalho home office, tá? A gente falar, né, com relação ao trabalhador em home office e entendendo muito esse lado que foi colocado agora, o lado mais psicológico, eu acho que tem um ponto que é fundamental, quer dizer, aquilo que o Edson Carlos comentou, enxergue as coisas de forma assertiva, né? Tá? O que significa isso, pessoal? Trabalho home office dá muito mais flexibilidade para a gente, né? Seguramente, porque você estabelece, e obviamente que tem momentos que você define, quando eu falei da rotina, você pode estar definindo que dentro da tua rotina e devidamente acertado com o gestor, né? Aquele momento é um momento onde você vai, por exemplo, pegando o caso, né, que você fez o comentário, cuidar de filho, tudo bem? Né? Tem um momento onde você está fazendo o seu, vamos chamar entre aspas, cafezinho, né, que o Carlos comentou, para você desestressar. Né? Então, tudo isso faz parte. Então, gera uma maior flexibilidade, sem dúvida alguma. Né? Tá? E isso dá uma condição, vamos chamar assim, de melhor qualidade, né, dentro do trabalho que a pessoa faz. Há uma tendência também, né, no trabalho home office que a gente até se alimente melhor, porque quer queira, quer não, você começa a fazer a sua própria comida em vez de ficar comendo fora, né, vamos dizer assim. Tá? E, obviamente, você tende a fazer alguma coisa que seja muito mais saudável, vamos dizer, nesse sentido aí. Tá? Você tem vamos dizer assim, o menos estresse, até porque você não pega trânsito, então você ganha tempo em relação a isso, né? O teu tempo de transporte, tudo bem? Então, quer dizer, eu, por exemplo, moro em São Paulo, né? Eu levo 40 minutos para chegar na EPS, tá? Então é um tempo que hoje, né, eu ganho nesse sentido aí, e que eu posso estar usando tanto para estar trabalhando dentro da minha rotina, como eventualmente eu posso estar usando para fazer alguma outra atividade de lazer aí que seja interessante, tá? Então, quer dizer, isso aí acho que acaba gerando, né, tá, menos desgaste, né, tá, para as pessoas aí, tá? Então, o trabalho home office para as pessoas acaba trazendo, né, muitos pontos positivos, né? Lógico que existem outros pontos negativos. Esse aspecto que a gente comentou aí, né, da solidão, é um caso típico, né, tá, de ponto negativo. E o outro é a nossa relação com o gestor. Também pode, né, se o gestor não for muito hábil, pode trazer realmente muitos transtornos aí. Tá? E com relação à empresa, né, seguramente a empresa tem muito mais benefício. Existe até uma estatística, tá, e eu peguei aqui do site da Indeed, que fala que, olha, no trabalho home office, nós temos uma redução da taxa de turnover em torno de 52%. Né? Quer dizer, é um negócio que é fantástico, né? Se você for pensar. Né? Quer dizer, a rotatividade, né, de pessoas é muito menor. Né? As pessoas, na realidade, acho que sentem até a necessidade de estar pertencendo. Né? Então, até não se aventuram tanto em outros empregos aí, até porque, nesse momento, a gente está com uma certa dificuldade pela pandemia mesmo.
Né? Temos uma economia de 50% nos custos operacionais. Né? Quer dizer, para a empresa, logicamente, seja porque por causa de instalações que ela não precisa utilizar, né? Serviços que ela também não precisa ter, porque você está em trabalho home office, então tudo isso traz essa redução aí. Em relação aos benefícios, aos custos-benefícios, você tem uma redução de 31%. Né? Consta que tem um aumento de engajamento de 57%, ou seja, né, as pessoas, né, acabam ficando muito mais comprometidas com a empresa e com o resultado dos seus trabalhos. Né? Isso gera também uma redução de 50% na taxa de absenteísmo. Okay? As pessoas estão muito mais presentes aí. Né? Tá? Então, quer dizer, o trabalho home office ele traz muitas vantagens também, seja para as pessoas, seja para a empresa. E tem como, Jorge, medir a produtividade desse colaborador? Seguramente tem, né? Tá? Você consegue medir a produtividade, e aí é um ponto que até a gente que mexe muito com gestão organizacional, né? A gente vê as empresas e a falta, né, na realidade, de indicadores de desempenho. Tá? E muitas vezes, quer dizer, a gente mede o desempenho da pessoa, por exemplo, no trabalho home office, muitas vezes o trabalho é medido, a gente quer medir na empresa, né, tá? O tempo de ocupação das pessoas. Pessoal, em home office, você esquece, né? Tá certo? Quer dizer, não tem sentido, né, eu ficar controlando desse jeito. Então, a gente mede a produtividade através do quê? Resultado. Eu estabeleço com o meu colaborador, eu gestor, né? Estabeleço com o meu colaborador todas as métricas que eu vou estar utilizando, quais são os resultados do trabalho que a pessoa está executando, tudo bem? E, periodicamente, a gente vai aferindo isso. Né? É um trabalho forte, na realidade, que, por exemplo, a gente acaba fazendo, quando a gente faz avaliação de desempenho, né? A vocês do RH, vamos dizer, anualmente, é um trabalho que a gente vai acompanhando aí, né, numa periodicidade muito menor. Né? Ou seja, você pode fazer isso mensalmente, quinzenalmente, aí vai depender do tipo de trabalho que a pessoa está executando. Né? Mas essa medição, né, ela é fundamental no trabalho home office. Tudo bem? E isso serve de baliza também para o próprio colaborador. Né? Porque ele sente que ele está no caminho certo. O grande ponto, ainda mais em home office, se você está sozinho, pô, estou trabalhando, estou fazendo o quê, né? Adianta o meu trabalho? Pô, é frustrante, na realidade, né? A gente ficar com essas dúvidas aí, tá certo? E quando você está na empresa, você até tem a relação direta que te ajuda um pouco a se balizar, mesmo quando você não tem esse tipo de feedback. Agora, tanto em casa, é muito mais complicado. Então, é muito indicador de desempenho. Patrícia, se eu puder pontuar, se não for interromper. Não, por favor. Eu queria voltar um pouquinho aqui sobre quando a gente fala sobre colaboradores. A gente sempre pensa no funcionário operacional. Nós precisamos humanizar mais os gestores de RH, porque são os primeiros que adoecem também em relação à saúde mental. A gente esquece, a gente se torna tão humano para com os nossos colaboradores operacionais e a gente esquece dos nossos gestores de RHs. Nós precisamos humanizar também esses profissionais que ali estão num processo de desempenho, de equilíbrio, no momento de desequilíbrio. Quantos adoecem porque não está conseguindo lidar com tantos processos protocolares, com tantas decisões, sabendo da verdade em que a empresa vai passar por um processo de corte, e ele precisa estar sempre sorrindo, estabilizado, equilibrado, sabendo que vai ter um rompimento de efetivo na empresa, e ele está sempre equilibrado. O meu pedido para vocês, gestores de RHs, todas as pessoas, especificamente, são mais mulheres, né, que trabalham na questão, para fazer um estudo aí, sociocultural, para ver o porquê motivo, né? Mas assim, cuidem de vocês, cuidem da saúde mental de vocês. As mulheres adoecem mais, até por um conceito até hormonal também. Nós precisamos humanizar
vocês do RH. Então, assim, tenham também tolerância com as suas limitações. Não se cobre tanto o suficiente para que tem que ter resposta para todas as questões. Procedimentos e protocolos são importantes, mas eu falo de forma muito contundente em relação a essa questão, que eu tenho vários pacientes, né, gestores de RH, que falam assim, mas o que eu vou fazer? Porque eu sei que aquilo vai acontecer. Nós não somos heróis. Nós temos o simbolismo do herói, mas todo herói tem seu ponto fraco, é o que eu sempre falo. E um outro conceito também, se eu estiver perdendo a linha de debate sobre a nossa pauta, por favor, Patrícia, por favor, Jorge e demais, me direcione. Mas quando a gente fala sobre quando o ambiente me adoeceu, não tinha... Agora, eu acordava 7 horas da manhã, pegava meu carro, chegava 8 horas no emprego. Só que no deslocamento eu falava assim, eu não aguento mais ir. Aí muitos falam, né, que o ambiente que te adoeceu não serve mais para você. Aí eu faço uma pergunta agora. E agora quando eu estou em casa, que o ambiente não é mais o mesmo? Que tipo de comportamento está em mim? Tem a síndrome de burnout, é o queimar-se por dentro. Acontece muito isso quando a gente lida demais com pessoas. A gente acaba se esfriando, a gente acaba generalizando sentimentos e sensações. Sabe por quê? Porque a gente não respeita os nossos sentimentos e as nossas sensações. Sobre a questão de estresse, existem as fases do estresse. Alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. A doutora Carla pontuou muito bem sobre esse trabalho, sobre essa matéria que saiu. Como lidar com esse tsunami de saúde mental que vai acontecer. Então, assim, o meu pedido, como analista, como psicólogo, cuidem da saúde mental de vocês. Seja mais flexível com vocês. O Jorge está sendo muito bem assertivo sobre procedimentos e protocolos. Mas seja humanos. Nós temos que ser humanos para com nós. Eu só sou humano para o outro. E eu sou humano para mim. Então, assim, eu gostaria de deixar esse alerta, porque senão a gente vai remar e falar assim, para que tudo isso? Aí a gente vai deixando de sonhar, deixando de viver, pensa em sair do emprego, eu não aguento mais esse emprego. Momentos de crise não se toma decisão. Então, assim, só fazer um costuro aqui, costurar um pouquinho aqui, para que a gente traga essa humanização para todos nós que trabalham na questão de gestores de RH, porque é muito importante. Esse é o meu pedido como analista. Né? Vamos cuidar de quem cuida, porque senão a conta não fecha. É verdade. Realmente, né? O RH os gestores, né, que sofrem grande parte das pressões, muitas vezes acabam negligenciando o cuidado consigo mesmo, né? E a conta chega, né, doutor Edson? A conta chega. Mas não vai chegar, não. Só Adriane... o comentário do Dr. Edson e do Jorge também, referente a essa parte de métricas, tá? Que o Jorge estava pontuando, né? De como você consegue controlar a produtividade do colaborador, né? Falando dessa medição de produtividade, vai, por exemplo, fazer essa medição quinzenal, mensal, né? A gente fala bastante dessa parte da gestão de simplesmente controle da produção, né? Mas o que também é importante ficar atento é se esse gestor ele não está sendo consumido somente para medir essa produtividade, para fazer conferências, essas coisas, né? Então, fazer um trabalho de uma forma, por exemplo, existem tecnologias que podem ser aplicadas onde automatizam todo esse processo de medição, por exemplo, né? E a gestão, a equipe gestora, ela recebe as informações da produtividade em tempo real. Também isso é possível de ser executado em qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de ramo. Nisso, a gente consegue também levar para a gestão uma função, entre aspas, um pouco mais nobre, que é a parte da busca de estratégias, crescimentos, tomadas de decisões para levar isso adiante para um superior, né, para o dono da empresa, para poder participar no crescimento da empresa, né? Então, essa parte de produtividade, mesmo em home office, a gente consegue medir isso
numa velocidade bastante grande, né? Então, são automações, são tecnologias que podem ser implantadas na empresa para agilizar o processo, agilizar as respostas e ter os gestores terem as informações na palma da mão para tomada de decisão, para falar assim, aquele rapaz está executando essa atividade, ok. Se ele está acompanhando isso em tempo real, ele sabe exatamente o prazo. Por esse prazo, ele não vai conseguir atender sozinho. Eu consigo deslocar uma outra pessoa para ajudar essa pessoa a executar para finalizar no prazo determinado. Então, ele consegue fazer um acompanhamento, né? Então, são várias ferramentas que existem no mercado que podem ser implantadas nas empresas para poder ajudar nesse acompanhamento remoto, né? Como falando nessa parte de home office, a maior dificuldade que tem é exatamente como acompanhar isso, né? Onde com certeza o Jorge também pode ajudar bastante com essas ideias aí de como ajudar, né, nessa parte da gestão. E aí, só complementando, falando um pouco mais aí, né, é que na realidade, assim, a gente tem que enxergar que o gestor, tá? E pegando um pouco o gancho que o Edson Carlos comentou, quer dizer, nós temos aí o gestor tanto de RH, mas o gestor, o chefe direto da pessoa, que eventualmente também está em home office, né? Tá? Então, quer dizer, não necessariamente o cara está na empresa, está trabalhando normalmente aí, né? Então, cabe realmente, né, aos gestores, seja o do RH, né, e seja o gestor-chefe, né, estarem também psicologicamente preparados, né, e temos que dar toda uma assistência nesse sentido, para que eles possam também dar assistência aos colaboradores diretos, né, no sentido de, olha, pessoal, a cobrança não é só de resultado aí, né? Mas, na realidade, o grande papel do gestor, nesse caso, é de dar muito suporte para que o pessoal possa estar realizando as suas tarefas, né? Ele tem que estar disponível para que o pessoal possa estar fazendo esse tipo de consulta, né? E aí, aquilo que o Rodolfo comentou, as ferramentas de comunicação que existem por aí, elas são fundamentais, né? São esses aplicativos aí de tecnologia, vamos chamar assim, de comunicação, né? Tá? Que são muito utilizados. Até o próprio WhatsApp é uma ferramenta, né? Tá? Que a gente pode estar utilizando. Tem outras empresas que usam Slack, tem uma série de, né, Skype, não importa, né? Quer dizer, são ferramentas que nos ajudam, mas que é fundamental o quê? Que, olha, né, o gestor esteja disponível, né, para que possa estar realmente travando uma conversa, tá, positiva, vamos chamar assim, né, junto com o seu colaborador. Tá? Eu acho que tudo isso ajuda, né, nesse processo, né, da produtividade. E a medição do resultado acaba sendo uma consequência disso só, né? E sempre a expectativa é que normalmente o resultado seja positivo até, por causa disso. Falamos sobre resultados, né, humanização, sobre ferramentas, comunicação, e está faltando um pouco da parte jurídica, né? A gente sabe que nem tudo é tão bonito quanto se pinta quando a gente leva aí para a parte trabalhista. E, doutora Carla, quais as diferenças, né, entre a CLT, a Lei 13467, que veio para regulamentar o trabalho home office? Então, vamos lá. Nós estamos falando de home office, mas, na verdade, tecnicamente, pela CLT, nós denominamos de teletrabalho, tá? Mas, antes da reforma trabalhista, que é a Lei 13467, já existia disposição na CLT sobre o trabalho no domicílio do empregado, tá? Está disposto lá no artigo 83 e o artigo 6º. O 83, ele dá o conceito do que é esse trabalho no domicílio do empregado, tá? Ele fala assim, ó, é devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como executado na habitação do empregado ou em oficina da família por conta do empregador que o remunere, tá? Quem eram essas pessoas? Isso aqui veio lá da Segunda Guerra, né? Eram as costureiras que trabalhavam em casa a pedido de algumas indústrias, de algumas fabricantes, e já havia essa regulamentação.
O artigo 6º, ele fala que não pode ter nenhuma distinção entre o empregado que trabalha em casa e o trabalhador que trabalhava no domicílio. Com a reforma trabalhista, que é a lei 13.467, esses dispositivos se mantêm na CLT e agora estão dispostos pelo artigo 75B da CLT, que fala o quê? O teletrabalho, que esse é o conceito do teletrabalho, é aquele trabalho fora das dependências do empregador que utilize tecnologia ou comunicação, tá? Então, aí nós já temos um aspecto muito mais tecnológico para esse trabalho fora das dependências. Quando se fala de home office, se inclui essas duas disposições, né? O trabalho em domicílio e o teletrabalho, que tecnicamente nós chamamos, tá? Mas há uma diferença prática no dia a dia de como administrar esses contratos, né? Porque aquele trabalhador que era costureira, né? Ela tinha um horário de trabalho fixo, né? E aí nós vamos entrar um pouquinho sobre a questão do controle, né? Das horas extras, que acho que é o tema mais polêmico que nós temos desse assunto. Ontem eu joguei no grupo um vídeo, não sei se todos viram, tá? Na verdade, aquela palestra, ela existiu e aquela decisões que decorrem daquele conteúdo, ele realmente tem sido aplicado por alguns juízes. E por isso que eu trouxe um despertar para vocês, né? Até que ponto nós estamos controlando esse trabalho home office? Porque uma coisa que o Jorge e o Rodolfo disse é produtividade. E o Rodolfo, inclusive, mencionou que existem ferramentas próprias para essa produtividade, que aguardam aprovação, né? Então, existem sistemas específicos para isso. Como que a CLT trata o teletrabalho? Ela inseriu um inciso 3º com a reforma trabalhista, que ela excetuou o teletrabalho do regime de controle de trabalho, de horário, né? Ela coloca assim como externo. Sabe aquela pessoa que trabalha na rua, que vocês não têm como controlar? Ela também estava excetuada da CLT para questões de pagamento de hora extra. Mas assim como esse trabalhador externo pode ter hora extra se houver uma prova de que ele era controlado, assim também é aplicado no teletrabalho. Então, o que a jurisprudência, principalmente aqui da nossa região de São Paulo, tem decidido com relação a isso, Patrícia? Ela tem falado que o empregado, para ele realmente se caracterizar com essa ausência de hora extra e ter a liberdade de trabalho, ele precisa comprovar autonomia na gestão do trabalho dele e liberdade de gerir qual é o momento que ele vai trabalhar, como que ele vai executar, tá? Se ele tiver um controle, se a empresa tiver uma possibilidade de controlar de maneira direta ou indireta o horário desse trabalhador, ele também sai dessa figura da exceção do controle de jornada e a jornada efetivamente trabalhada pode gerar as horas extras. Ele pode ter o pagamento das horas extras, tá? Isso é muito caso e análise fática das funções, da atividade, que esse teletrabalhador será submetido para que o jurídico oriente o que fazer, qual é a melhor alternativa. Hoje existem sistemas e até cartão de ponto eletrônico gratuito que as empresas podem colocar, por exemplo, para as pessoas do administrativo, caso essa pessoa tenha que fazer acessos ao sistema da empresa, em que registre horário, que ela tenha obrigatoriamente que produzir determinado conteúdo que tenha uma estimativa de tempo para a produção, tá? Então, tudo isso vai ser uma análise fática do caso real para que a gente dê a melhor orientação a vocês. Mas entenda, inclusive eu participei de uma live com um juiz trabalhista e ele disse que o tema maior e mais discutível pós-pandemia será o teletrabalho. Justamente por quê? Porque a CLT ela traz a exceção de que ele tem a liberdade, ele não precisa do controle da jornada, mas a realidade fática mostra que é possível, muitas vezes, pelos próprios sistemas da empresa, o controle dessa jornada e a cobrança do cumprimento daquela jornada, tá? Então, avaliem isso nas determinações que vocês colocam. Orientação primária, faça um regulamento sobre o que é o teletrabalho,
o contrato, o aditivo contratual para essas pessoas que estavam internas, que vão para o teletrabalho, precisa colocar todas as regras que nortearão essa relação, tá? Como funcionará essa questão de acesso, se ela tiver liberdade, coloque isso lá, tá? Teve um caso real aqui do meu escritório, em que a funcionária a empresa deu a ela, né, o computador, e ela tem 3 filhos na casa dela em fases de educação infantil, ou seja, estão em casa precisando estudar, usar um computador. O meu cliente começou a perceber que os e-mails chegavam 1h da manhã, 4h da manhã. E aí ele me questionou, doutora, olha, eu tô com esse problema aqui, tô percebendo que ela tá trabalhando no período noturno. E quando ela foi questionada, o que ela disse? Que ela precisava usar o computador que a empresa tinha dado a ela para os filhos estudarem, porque ela não tinha outro computador na residência dela, né? E o marido dela também estava fazendo regime reduzido no teletrabalho, que é um assunto super discutível, né? Porque se eu reduzo jornada para teletrabalho, eu controlo jornada. Então, é um outro ponto também que a gente precisa observar. Quem reduzir jornada está demonstrando para o juiz que controla a jornada. Então, esse daí precisa realmente ter algum apontamento, né? Um apontamento que seja de cartão de ponto para a gente discutir depois em processo. Mas demonstrou o quê? Que ela estava usando da liberdade da gestão que o empregador deu a ela, do uso do computador, para utilizar para os filhos, para o marido trabalhar, e aí depois ela fazia o trabalho quando sobrava tempo, quando os filhos iam dormir. Óbvio que foi conversado com essa empregada para que ela ajustasse essa situação e não trabalhar mais em períodos noturnos, né? Mas é uma situação que vocês podem vivenciar, né? Então, tem autonomia, tem liberdade de gestão de horário, é isso que vocês têm que ver. A empresa tem como controlar que tipo de prova o empregado terá, que ele vai mostrar que vocês estavam controlando a jornada dele. Uma outra questão também muito polêmica que eu tive aqui no escritório de controle de jornadas de teletrabalho foi que o gestor exigia reunião às 7 da noite. Todas as quartas e sextas ele exigia reuniões pelo Zoom às 7 da noite. Gente, o Zoom ele é gravado, né? É possível gravar a reunião. Esse material já será o suficiente para ele comprovar que ele, primeiro, era obrigado a acessar esse horário, que ele tinha que estar à disposição e que ele estava efetivamente trabalhando nesse horário, né? Então, observem que, em que pese a lei trazer, até a MP 927, ela trouxe alguns dispositivos como uma expressão que o WhatsApp, utilização de sistemas, aplicativos da empresa, não seria horas à disposição. A realidade, lembra do princípio que norteia o direito do trabalho, o princípio da verdade, da realidade fática do trabalhador. Aquilo que ele vivencia é o que tem mais força, né? Então, a formalidade precisa estar adequada para que vocês não caiam nessas armadilhas de achar que o trabalhador está tranquilo, ele está lá, tem o artigo 62 na CLT, inciso 3º, eu estou tranquilo, e depois tem uma surpresa no processo trabalhista. Doutora, uma outra questão, né, que o pessoal... Deixa eu só fazer um comentário aí, Patrícia, né? Tá, em relação àquilo que a doutora Carla está comentando, é que, na realidade, né, assim, é uma dificuldade, né? Mas hoje tem até, o pessoal está usando muito, pessoal, principalmente das empresas da Berrine, né, como você comentou aí, né? Tá? Da Faria Lima e tal, eles usam muito um aplicativo chamado Tangerino, né? Que faz o controle, né, de horário, e tem... Eu já tive a oportunidade de ver o funcionamento, né? Não, pode falar. Propaganda, né? Tá? Mas é só para dizer que, olha, existe até, né, aplicativos que ajudam, colaboram para que, nesses casos onde se controle horários, né, tá, a gente tenha um controle muito mais efetivo aí. Tá? Perfeito. E é um aplicativo que a gente coloca no próprio celular, a pessoa coloca no próprio celular, a empresa aponta efetivamente essas horas aí desse jeito. Acho que ajuda até a ter menos fragilidade dentro desse processo aí. Perfeito. O que eu ia colocar é referente ao acidente de trabalho que ocorre em home office, né? Uma pessoa, ela tá lá trabalhando em casa e aí, de repente, ela cai, se machuca, se acidenta, enfim. O que fazer nessa situação? É extremamente polêmico esse tema, né? Por quê? As condições que
estão na casa, na intimidade do trabalhador, não é da mesma forma que a empresa, né? A empresa, objetivamente, o empregador, ele tem que cuidar daquele ambiente, né? Agora, eu coloquei o trabalhador na residência dele para ele executar um determinado serviço. O que a maioria dos juízes, né, majoritariamente, se entende? Que o empregador deve dar ao empregado as condições de trabalho. Então, uma boa cadeira, né, ergonomia, se precisar de algum tipo de EPI por conta de altura de cadeira, de disposição de mesa, né? Até nós vimos, quando no início da pandemia, uma grande empresa, uma multinacional, que comprou cadeiras enormes lá, não sei quantas cadeiras, foi um número imenso, para os trabalhadores sentarem da forma correta, foi muito mediado isso, né? Mas o que ela está fazendo? Ela está cumprindo naquele espaço onde o empregado irá trabalhar as condições mínimas de segurança. Agora, o empregado mora numa casa em que tem um degrau, ele se acidentou. Gente, vai gerar CAT, né? A MP 805 caiu, o que acontece ainda, né, entre idas e vindas e dentro da jornada de trabalho ainda é acidente de trabalho, né? Mas qual o tipo de responsabilidade que o empregador terá? Eu discuto e acredito que ele, nesta questão, se não for alguma coisa de doença ocupacional desenvolvida pelas condições de trabalho, entendo que o empregador não teria responsabilidade, tá? Porque é uma questão externa. Mas, quais são as medidas que você tomou? Primeiro, então a gente vai voltar de novo em vocês, gestora de RH. Colocou em teletrabalho, você treinou com relação à ergonomia? Você treinou, deu as orientações do que ele deve fazer com relação ao ambiente de trabalho? Né? Então, no próprio contrato, a gente coloca essas regrinhas e orientações básicas, tá? Mas também é importante que vocês treinem esse pessoal, porque eles não sabem trabalhar em regime de teletrabalho, né? Então, até mesmo a exigência de horário, né, com relação a trabalhar mais para se autoprovar, ela vem também do condicionamento de vocês mostrarem para o empregador, para o empregado, que não é assim que funciona, que está sendo controlado, que será produtivo, quais são as diretrizes que vocês avaliarão essa produtividade. Acho que isso que é muito importante. Tem uma outra questão aqui que o pessoal está levantando, é referente ao uso do celular pessoal para atender o cliente no home office, né, ou os funcionários da empresa, se isso pode trazer problemas, né? O uso do celular pessoal. Como que a empresa deve proceder com relação a isso? Então, o artigo 75D, ele traz, a gente entraria já na infraestrutura, né? Porque usar o celular para trabalho, gente, vamos pensar agora, assim, no bom senso, né? Hoje, a maioria dos empregados já utilizam esse celular nos grupos, para conversar com gestores, né? Então, está dentro do horário de trabalho. Eu não entendo que isso seria um abuso, salvo se o pacote de internet do empregado é limitado e, por conta dessa utilização, ele está tendo um custo maior. Então, aí eu entendo que haveria um abuso por conta do empregador, e aí sim o empregador deveria arcar com esses custos adicionais, tá? Agora, tempo, dinâmica de acesso a um número específico de WhatsApp que é criado para alguém que está em teletrabalho, eu entendo que essa racionalidade de controle é que vai mostrar se há ou não um abuso nessa utilização. Não vamos colocar também, a Justiça do Trabalho não entenderá que o empregado, pelo simples fato de hoje estar utilizando o celular, né, que será desta forma um fator objetivo de um dano moral, de uma hora extra, tem que ser comprovado por outros meios. Então, isso pode ser um fator indicativo, e aí vocês têm que olhar isso. Qual é a frequência que esse trabalhador está utilizando e os custos disso se vocês estão arcando como empresa, tá? Certo. E, doutora, para lidar com aquele chefe que cobra presença fora do horário combinado, né? A senhora tem alguma dica? Porque muitas vezes o colaborador ele fica naquele medo, né? Ah, se eu não fizer, se eu não responder, se eu não atender. Então, muitas vezes o chefe ali manda mensagem 8, 9, 10 horas da noite, né? Como fazer, como lidar com esse tipo de situação? Eu entendo que isso é extremamente arriscado para o teletrabalho, né?
Você está colocando, vide o exemplo que eu dei para vocês da reunião Zoom às 7 da noite, né? A obrigatoriedade. Eu entendo que isso mostraria um controle, porque você está exigindo, né, um horário que não é típico do trabalhador, que ele acesse, que ele esteja à disposição, né? Então, óbvio que a gente vai ter que analisar isso caso a caso, mas horários exigidos pelo WhatsApp, olhem a matéria que eu mandei para vocês, né? Fora de um horário comercial, qual é a atividade que esse empregado faz? Ele não é do administrativo? Por que ele vai ter que acessar e fazer uma reunião ou atender uma solicitação do chefe às 8 da noite, né? Então, o mais indicado seria bloquear esses WhatsApps realmente só em casos urgentíssimo, né, de acesso, mas na rotina de vocês, o teletrabalho, não enviar, não bloquear o recebimento dessas mensagens pelo trabalhador, e há ferramentas para isso, tá? Fora do horário, e colocar a implantação dos sistemas, inclusive, que o Jorge mencionou, que é uma das alternativas, que inclusive esse que o Jorge mencionou, tem até a localização física do empregado, é vinculado a um GPS e gera um relatório. Então, é extremamente seguro para a empresa, e não é uma ferramenta cara, tá? Mas eu acho que, Patrícia, da sua pergunta de abuso, a gente pode tirar algumas outras questões, tá? Por exemplo, abusos de cobrança de meta, né? Eu sou vendedor e agora eu estou no teletrabalho. Será que a minha meta tem que ser igual antes da pandemia para pós-pandemia, né? Então, isso é uma matéria que o trabalhador pode cobrar na Justiça do Trabalho. Outra questão, a imagem, né, do empregado, da casa do empregado, refere-se à intimidade protegida lá na Constituição Federal. Será que se eu determinar uma reunião com a câmera aberta, obrigar o empregado a ligar a câmera porque eu estou com medo que ele não esteja atento, que ele não está ouvindo, isso não seria também considerado um abuso à intimidade do trabalhador? Tem juízes já se posicionando que sim, tá? Nesses grupos, gente, essas coisas que eu estou lançando para vocês são questionamentos, e a hora extra para teletrabalho é top de questionamentos, é o que eles mais vão analisar dentro do sistema da empresa, como que a empresa controlava, essas questões de metas inatingíveis, quando o empregador ainda mantém, até para reduzir um pouco mais o pagamento e cobrar a efetividade do mais empenho do vendedor, porque agora não está vendendo, o mercado está ruim. Então, essa racionalidade tem que partir também do empregador. E essa coisa da intimidade, né? Às vezes eu tenho um filho, marido, eu moro num apartamento, é muito pequeno, todos estão no mesmo ambiente, né? Então, a melhor orientação para essa questão da imagem é recomendar a abertura da câmera, até para ter a troca, para conversas, né? Mas não obrigar a abertura da imagem, tá? Certo. A gente está caminhando para o fim. Eu queria saber se o Jorge, o Rodolfo, tem algo para acrescentar, para a gente finalizar aí com o Dr. Edson. Eu tenho mais duas colocações aí para o Dr. Edson, para saber a opinião dele. Então, deixa eu só fazer um questionamento. Vai, por exemplo, para a doutora Carla mesmo. Em questão das atividades que foram passadas, vai, por exemplo, com medição de produtividade e não por horário, vai, por exemplo. Nesses casos, vai, por exemplo, não que seja uma exigência de realizar uma reunião às 7 horas da noite, mas um combinado, um combinado de horário, alguma coisa assim, para fazer isso. Como que funciona isso? Porque muitas vezes, vai, por exemplo, quando a gente trabalha com produtividade, eu tenho designers que trabalham comigo, eles também trabalham todos home office, alguns são terceirizados e tudo mais. Para mim, pouco importa que hora que eles vão fazer, né? A questão é se vai ser entregue no prazo, nas condições necessárias. Então, marcar-se uma reunião às 10 horas da noite é prática, é normal, né? A questão, como que funciona nesse sentido, assim? É normal? Não é? Isso causa problema na parte jurídica? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, chegou a ação trabalhista de uma pessoa que trabalha com você. Eu vou te solicitar documentos para proteger você, tá?
A primeira coisa que eu vou te pedir é a conversa no WhatsApp sua com eles, marcando essa reunião. Qual o conteúdo que vai chegar para mim? Chegará um conteúdo assim, olha, gente, precisamos fazer uma reunião, que horas que vocês podem? Ou chegará uma imposição, reunião às 10 horas para apuração de produtividade. E eles só aceitam, tá? Então, assim, se há um combinado, você mostra o quê? O que eu falei? Autonomia e liberdade. Agora, se você coloca uma imposição da empresa em realizar isso, é totalmente diferente. Por isso que eu falei que é caso a caso, de acordo com a questão fática, tá? Você também disse com relação à produtividade. Produtividade, ela normalmente não está ligada a horário, ela está ligada a resultado, mas pode ser um fator de controle se você, chefe, você é um empresário, que não é um empresário tão bonzinho assim, então você coloca assim, ó, eu preciso de 10 contratos, eu vou mensurar que o Rodolfo, ele normalmente ele faz um contrato em meia hora. Então, eu vou dar tantos contratos para dar exatamente o horário o cumprimento da horário. Entendeu? Então, assim, como mensurar isso? O que você está falando, design, é uma coisa muito criativa, cada projeto é um projeto, né? Então, a natureza também da atividade, ela vai nos nortear se é um controle ou não. Tá? Acho que fica claro assim, de maneira mais... Exatamente, tá? O conteúdo dessas reuniões, né? Então, os temas. Por isso que o empregador, ele precisa sempre formalizar provas. O ônus da prova é sempre normalmente é da empresa, não é sempre, mas normalmente é da empresa, né? Principalmente nessa questão do 62, aí 3, a gente vai falar que é externo, mas é teletrabalho sem controle. Mas que evidências você tem que é desta forma? Porque aí o reclamante, o advogado reclamante, ele vem lá já com o WhatsApp printado, de você determinando, cadê você? Ainda não entrou na reunião, né? Então, assim, por isso que a gente tem que analisar caso a caso. Tá? Entendi. Obrigado. E aí, só fazendo um comentário também, aproveitando aí, né, que a própria Carla comentou, né, sobre a parte da infraestrutura, é importante que a gente perceba, olha, a empresa tem algumas obrigações em relação a isso. Tá? Então, ela tem que estar fornecendo toda a infraestrutura necessária para que o colaborador faça o trabalho adequado em home office. Né? Então, precisa de um bom sinal de internet? Precisa. Então, quem paga isso? Né? Precisa estar muito claro. Puxa vida, na minha casa eu não tenho computador. Então, a empresa tem que fornecer um computador, sem dúvida alguma, né? A cara até comentou da ergonomia, né? Pô, sabe, cara, eu só tenho banqueta em casa, como é que eu faço aí, né? Tá? Pô, a empresa tem que fornecer uma poltrona, né, adequada para que a pessoa fique lá, né, por muito tempo e não tenha nenhum problema depois, né? Então, quer dizer, todos esses aspectos da infraestrutura são fundamentais, na realidade, que quando a gente vai colocar um trabalhador em home office, a gente também, né, enquanto empresa, a gente enxergue todas essas necessidades. Né? Existe um custo em relação a isso? Lógico que existe. Tá? Porém, né, é muito claro também que esse custo é bem menor do que ter o cara, muitas vezes, no próprio escritório. Né? Tá certo? Então, são pontos a serem verificados aí nesse aspecto. Tá? E aí acho que até a lei cobre, né, muito essa situação aí, né, Carla? Sim, sim. Deixa eu só acrescentar o do Jorge. Ele falou da parte do fornecimento do computador, né? Eu acho que não só o computador, mesmo que a pessoa tenha computador, eu acho que entra um fator que eu acho que é geral para todos, em questão de licença de ferramenta. Né? Office todo mundo usa, mas vamos considerar aqui que só 50% tem licenças, né, de uso, né, do Office, né? O resto é paralelo, vamos dizer assim. Mas a questão é, se esse colaborador ele utiliza o computador dele para trabalhar e não tem licença, né? E, no caso de trabalho home office,
em momentos de home office, ele for notificado pela Microsoft, por exemplo, falando assim, você está utilizando um sistema pirata, ele for notificado de alguma forma, ele vai falar assim, não, mas eu utilizo para fazer atividades da empresa que solicitou para realizar essa produção. Beleza. A empresa ela é notificada por uma licença que o funcionário não tem, tá? Então, a empresa ela é responsável por fornecimento também das ferramentas necessárias, né? Então, entra no conceito de infraestrutura, Rodolfo, e é isso mesmo, a empresa é responsável. Uma outra coisa que eu vi uma discussão no processo, gente, sobre água e luz, né? Então, o empregado estava dizendo que, olha, eu estou agora em casa, eu estou consumindo muito mais energia elétrica e consumindo mais água. E o que acontece nesse sentido, né? A decisão do juiz foi muito interessante, porque ele disse que deveria ter ocorrido um bom senso entre a empresa e o empregado numa métrica. Por quê? Porque o isolamento social não é uma regra, não tem que ficar isolado. Então, ele consumiria mais energia, mas talvez não tanto quanto consumiu, por conta do computador, dos meios telemáticos que ele é obrigado a disponibilizar para trabalho, né? Então, ele não deu nem o valor da empresa e nem não deu o valor do empregado, nem que a empresa queria, que era a exclusão total. Deu uma média de valor pontuando essas duas questões. Então, foi um juiz muito racional, mas trago essa orientação, essa decisão para vocês pensarem sobre o que é infraestrutura, né? O Vale Transporte, né, Pacífico não se paga, mas e o ticket de refeição, né? Aí, assim, a maior parte dos empresários tem pago somente se estiver na convenção coletiva. Se não estiver, estão deixando de pagar. Mas será que a gente também não vai achar um juiz também razoável nesse sentido, já que há um custo para se alimentar? Pensem, né? Pensem, levem essas questões para a empresa. Obviamente que a empresa agora está apertando mais a parte financeira por conta da crise, e o que é obrigatório é o que está na convenção. Mas há um risco de interpretações. O direito agora está sendo inovado, né? A gente não tem mais certeza de nada. A gente trabalha com os princípios, mas agora as novas decisões é que vão trazer para a gente um pouquinho mais de segurança jurídica, porque são casos totalmente novos. Isso é mais uma base só, né? Agora para levar como norte aí, mas... Né? Certo, pessoal. Bom, já deu nosso horário, né? Nós vamos aí encerrar. O doutor Edson, não estou localizando ele. Ele está entrando novamente, acho que ele saiu, mas ele está voltando. Ah, tá. Não, para ele estar finalizando. Queria agradecer a participação de todos. Estávamos aí com saudades de estarmos juntos, né? Então é importante que o pessoal participe, né? Nas nossas videoconferências aí, para que a gente possa se ver, falar um oizinho, até que a gente volte aí a estar juntos presencialmente, né? Não vejo a hora que isso aconteça. Doutor Edson, para a gente finalizar, uma frase, enfim, algo que você queira falar a respeito de promover a valorização da vida além do trabalho, né? Sei que você já falou bastante aí sobre a parte de humanização, mas como inculcar isso na mente dos chefes, né? Daqueles que muitas vezes acabam vendo muito a parte monetária e esquecem aí da valorização da vida, né? Num cenário onde a gente tem tantos infectados, doentes, óbitos, né? Então, como inculcar isso, né? Como passar isso para esses gestores, para esses donos de empresa, para esses líderes, né? Que a valorização da vida, ela vai além do trabalho. Caiu de novo. Acho que não escutou. Caiu de novo. Acho que não está escutando. Não, acho que Estão deu me ouvindo? Agora. Oi. Está me ouvindo, Rodolfo? Tá tudo... Eu ouvi, Patrícia. Teve uma queda de energia aqui. Bem, primeiramente, nós temos que ter a palavra empatia. Empatia é o que vai fazer com que a gente consiga, não sei se essa é a palavra, sobreviver. A palavra pesada, né? Mas o estado de sobrevivência é algo primário ao ser humano. Eu quero deixar um recado para todos
Caiu o som dele. Travou. O sinal deve estar ruim. Ruim o sinal. Só um minutinho aí, pessoal. Ô, Rodolfo. Oi. É a minha internet, gente. Empatia e tolerância. Eu estava falando sobre empatia agora, né? Então, nós temos que trabalhar também a tolerância, né, com as dificuldades que nem eu estou passando agora. Será que a gente não tem que se colocar no lugar do outro quando a gente está passando por uma dificuldade? Né, essa manhã foi uma manhã muito produtiva, com as palavras do Jorge, o Rodolfo, a doutora Carla trazendo com muita especialidade a questão em relação à questão jurídica, em relação à saúde mental. O que eu peço para vocês, trabalhe também, respeite as suas limitações, respeitem o processo. Né? Nós vivemos em processo ou em procedimento. E eu sempre falo, né, sempre termino as minhas colocações terapêuticas dentro dos nossos bate-papos, das nossas lives, com uma frase. Mas antes de falar dessa frase, a gente tem que ter a valorização da vida. Vamos olhar para o lado, vamos olhar para frente, para trás e verificar qual o cenário, o que está acontecendo. Vamos valorizar o que tem realmente de importância. Vamos trabalhar a tolerância. Muitas vezes, o outro não está conseguindo lidar. Então, assim, se colocar no lugar do outro, ter essa empatia para com o outro, você olhar para você, voltar a fazer pequenas coisas que te dá prazer, seguir procedimentos e protocolos, sim, mas volte para si, resgate o seu eu interior, trabalhe o lúdico também. Entre ânimos e ânimas e lúdico tem o brincar. O ânimos é o lado protocolar, ânimas é o lado afetivo e o lúdico é o lado brincalhão. Eu sempre falo que eu me sinto muito confortável com vocês da EPS, vocês leva de forma leve. Porque se a gente levar muito pesado, a gente não consegue carregar. Então, psiquicamente, entre ânimos e lúdico, o equilíbrio está no lúdico. Então, vamos brincar mais, vamos dar mais risada, vamos fazer com que a gente se torne mais leve esse processo transitório que nós estamos passando. Vocês, gestores de RHs, e os nossos gestores maiores, né, se humanize também. Senão, você não vai conseguir humanizar o coletivo da sua instituição. Encerro a minha participação agradecendo a diretoria da EPS, toda a gestão, o Edson Gatto, um grande líder entre nós, Rodolfo, uma pessoa que veio aí para somar na EPS, e cada vez mais a EPS vai se destacar aqui na cidade de Mauá, porque trabalha com seriedade e assertividade. Encerro a minha colocação com a frase, que eu já vi cavaleiros de armadura entrar em pânico à primeira vista de uma batalha. Eu vi um humilde escudeiro desarmado arrancar uma lança do seu próprio corpo para defender um cavalo agonizando. A nobreza, ela não é um direito nato, ela é definida pelos atos das pessoas. Então, assim, muitas vezes a gente arranca a espada do peito para defender quem está sofrendo, quem está ferido. Mas o que a gente faz com a nossa dor? E sejamos nobres com a gente, porque aí a gente se torna muito mais humano do que mecânico. Eu quero agradecer mais uma vez o convite e a participação nessa manhã muito agradável de todos os sábios que estão entre nós. Excelente, doutor. Muito obrigada ao Rodolfo, ao Jorge, à doutora Carla, né, que brilhantemente aí conduziram, né, a nossa reunião. E eu passo a palavra para o nosso chefe Ayrton para estar finalizando. Oi? Olá? Pode falar. Olá, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Me cortaram aí. Bom, primeiramente, que legal ver vocês, né? Agradeço aí vocês a participação, agradeço os convidados aí que vieram aí prestigiar a nossa reunião, né? A doutora Carla, o Rodolfo, o Jorge, brilhantemente, o doutor Edson, realmente foi muito bom, né? Gratidão a todos, a Patrícia aí que já inventou, tá conversando muito com a Nilza, já inventou a questão do chefe. Você vai ver só comigo, viu, Patrícia? Você não fica assim, não. Tá? E a característica do nosso grupo é o bom humor, né? É um grupo leve, né? E essas reuniões são muito boas mesmo, muito legais. E como o Dr. Edson falou, acho que a pessoa tem que ter, assim, não só focar no trabalho, tem que criar um hobby, alguma coisa. Eu já me especializei nesse momento de pandemia, eu criei um novo hobby aqui em casa, né?
que é um hobby de serviços domésticos. Então, estou passando, lavando. Então, vai praticar esse hobby lá em casa, Ayrton, também. Eu sugiro a todos aí que... Mas brincadeiras à parte, pessoal, realmente ficou muito legal, né? Só finalizando, eu coloquei algumas coisas importantes aqui que foram faladas aí, mas não tem uma ordem, né? Mas olha, nós temos que ter disciplina, nós temos que criar uma lista de prioridades, nós temos que estar devidamente trajados. Realmente a gente brinca muito, mas realmente esteja lá no ambiente de trabalho, sendo em casa, né? Sendo teletrabalho, estejamos devidamente trajados, né? O cenário é importante, né? Não vamos fazer uma live lá sei lá, num lugar lá que está totalmente desconfigurado num ambiente de trabalho, né? Na churrasqueira, fazendo a churrasqueira. E não fazendo a churrasqueira, tomando a cachaça lá e falando aí. Humanização, né? O doutor Edson sempre fala isso, né? Procedimentos e protocolos, realmente é importante que tenha isso, né? Eu entendo, né, que no trabalho de home office, principalmente aquele trabalho administrativo, tudo, a figura do gestor é fundamental. O gestor também tem que crescer junto com a pandemia, né? Para perder um pouco das manias que tem, né? Tem que ter foco em resultado. O Jorge falou uma coisa muito importante, gestão com indicadores de desempenho. Isso é muito importante. Criar os indicadores e fazer a gestão por indicador. É muito mais fácil quando você faz uma gestão por indicador. O doutor Edson sempre fala isso aí, é uma coisa muito legal, né? Todo herói tem seu ponto fraco, né? O super-homem, por mais forte que tinha, a Kryptonita realmente era o ponto fraco. Então, vamos lá, nós não somos heróis. Então, temos que ter essa ideia, principalmente, isso aí vale para todos, né? Mas principalmente para o gestor de recursos humanos, né? E cuidar de quem cuida, né? Cuidar bem, né? É importante. É isso aí. Só uma coisa técnica, as condições de trabalho em home office. Então, o pessoal, o gestor de RH, aquele que vai trabalhar em home office, vamos ter uma preocupação, né? Porque muitas vezes chega uma cadeira enorme, mas só que o colaborador não tem nem lugar para colocar a cadeira. Então, eu acredito até que a Cisvânia pode trabalhar em cima disso daí. E está uma orientação, está criando um protocolo. Finalizando, pessoal, eu tenho agora que cuidar do meu hobby, né? Que é cuidar aqui de fazer o almoço. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. Tudo de bom, Patrícia. Nosso sargento não apareceu hoje, só na abertura, não apareceu aí. Cadê a Nilza? Abraço a todos. Gratidão mesmo, tudo bem, doutora Carla, Rodolfo, Jorge, doutor Edson, e todos os participantes aí, e os convidados aí, em especial os convidados que eu sei que estão aí assistindo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Com essa equipe, o sargento não precisa participar, né? Apareceu a Nilza! A equipe é demais. Obrigada. Pessoal, obrigado. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigado. Ótimo dia. Final de Tchau, semana, Nilza. gente. Tchau. Beijos. Tchau, pessoal. Beijo a todos. Abraço a todos e beijos. Obrigada, doutor. Parabéns, Patrícia. Ótima mediadora, viu? Patrícia está de parabéns. Obrigada. Excelente. Mesmo. Tchau, doutora Patrícia. Você foi brilhante, Patrícia. Parabéns, Rodolfo, Jorge, Carla, Edson, parabéns. Parabéns. A Eliane está aí quietinha também, ó. Então. Um abraço. Beijos. Parabéns, Ayrton. Parabéns para Patrícia. Obrigada, gente.